Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Talk Flow, um bate-papo com as treinadoras do método Move Flow para você conhecer melhor todas nós e conhecer mais sobre essa metodologia que a gente ama e principalmente como que o treino da fáscia mudou a nossa carreira. Eu tô aqui com as treinadoras, começando aqui do meu lado direito, Marcela Piston, a Jean da Flow. Olá, tudo bom, gente? Estamos aqui também com a Beatriz, lá do Rio de Janeiro. Oi. E com a Manu, que é lá de Barretos. Olá, pessoal, tudo bem? E eu sou a Fernanda Avancini, eu sou a idealizadora do método, e hoje a gente quer contar para vocês como que iniciou a nossa história com a fáscia, com esse treinamento que mudou completamente a nossa carreira. Então a gente vai contar de uma forma bem resumida para vocês entenderem, né, o quanto que foi transformador pra gente. E aí eu vou abrir, né, porque a gente tem que contar um pouco da história da metodologia e a gente vai passando conforme cada uma foi entrando dentro da história do método Move Flow. Bem, eu sou profissional da dança, eu venho do fitness e como toda história triste de quem dançou, me machuquei dançando. E aí lá em meados dos meus 23 anos, que foi ontem, né? que foi alguns anos atrás, acabou que eu parei no hospital, depois de dançar e travar da coluna, e os médicos disseram que eu tinha que parar de dançar. E aquilo mexeu muito comigo, primeiro pela forma que falaram, né? Porque o primeiro ortopedista falou pra mim assim: ou você para de dançar, ou você vai ser uma futura operada da coluna. Então, essa informação doeu mais do que a dor que eu tinha de ter travado dançando. O segundo falou pra eu parar de fazer musculação. E o terceiro falou assim: escuta seu corpo e procura alguma outra coisa pra você trabalhar que não seja tanto voltado para essa exigência do corpo, né? O estilo de dança que eu fazia era no salto, exigia muito, eu trabalhei em TV, então era aquela cobrança de treinar para estética, enfim, era tudo muito, era com muita pressão, né? A vida da dança e de trabalhar o corpo com esse objetivo. E aí na época eu ouvi falar de Pilates, e Pilates era algo que na faculdade de Educação Física começou a ser falado, mas era muito caro, eu não tinha condições, e aí eu procurei as melhores escolas, e na ocasião eu podia fazer uma escola muito boa, nessa ocasião quando eu travei da coluna, eu fui fazer a Stott, que é uma escola contemporânea muito famosa no mundo todo. Lá eu me encontrei, eu fui fazer num primeiro momento para traçar um plano B da minha carreira de dança, e também trabalhei um pouco com eventos, mas eu não esperava que eu fosse me apaixonar tanto. E o mais legal, eu entrei lá, eu mergulhei de cabeça na formação, tanto que em pouco tempo me chamaram para participar do grupo de professores, também eu me certifiquei, e foi lá que eu conheci a Marcela Piston. A gente não era amiga. Não, a gente não era amiga, gente. A gente mal se falava. Eu era tímida nessa época, inclusive, acreditem. Eu não era tímida, mas eu era reservada, porque na época eu tava meio que em transição de carreira, eu não queria contar muito o que eu fazia. Metida. Não era metida. Mas é porque, como eu trabalhava, na época que eu entrei na Stott, eu ainda trabalhava em TV. Eu trabalhei muitos anos no programa do Gugu, quando o Gugu era vivo. E eu não queria que as pessoas, elas gostassem de mim porque eu tava na TV. Porque acontecia muito isso na época, e eu não queria. Então, na época eu excluí meu Facebook, na época eu não falava o que eu fazia. Eu falava que eu trabalhava com dança e com evento e só. E aí o método Pilates ele me transformou porque me tirou das crises de dores que eu tinha. Eu tava com os melhores profissionais, mas eu ficava inconformada que não zerava a minha dor. Eu achava que por eu ser tão estudiosa, dedicada... Treinava bastante, né, Fê? Eu era muito dedicada, eu falei, tem que parar, isso aqui tem que parar. E eu ficava inconformada com isso. E aí o que aconteceu? Eu comecei a dar aula, paralelo à dança, fui melhorando e tal, amava dar aula para professor, mas isso me perseguia, ficava inconformada. Vira e mexe, eu tava ali com dor, eu precisava fazer alguma modificação, eu não conseguia evoluir às vezes na aula. E foi quando, em 2013, eu tive o primeiro contato com a Fáscia em Movimento, porque essa empresa que coordena a Stott, que é a Merrifield, trouxe um congresso interno para poder divulgar novas metodologias. Dentre essas metodologias, veio o conceito Zenga, que era uma combinação de pilates, yoga, dança, e tinha tai chi também, né? Tem um pouco de tai chi. Um pouco de tai chi, uma coisa meio de artes marciais, assim, e com esse olhar da fáscia. Foi a primeira vez que eu ouvi falar de fáscia, que não fosse fáscia toracolumbar e fáscia plantar. E eu me lembro, nossa, toda vez que eu me lembro dessa cena eu me arrepio, porque eu fecho os olhos e eu lembro do exato momento que eu peguei uma overball, coloquei na minha torácica, coloquei a mão atrás da cabeça, abri meu peito, eu... acho que eu nunca respirei, né? E assim... o Pilates que eu e a Mar, a gente aprendeu na Stott,
Não quer dizer que estava errado, tá, gente? Mas aqui no Brasil incentivavam muito a gente a fechar a costela, mas a Má também veio da dança, ela vai contar costela aberta, né, e tal, e tipo, fecha a costela, guarda a escápula no bolso, inspira aqui, inspira ali. Era uma coisa, e a gente, por vir da dança, a gente já se autocobrava, além dos professores. Então, não eram só os professores que eram exigentes, era a gente que era exigente demais com a gente mesma, então eu ficava mais rígida ainda. E uma parte da história que eu não contei, né? Eu fiz lipoaspiração, eu fiz prótese mamária, e fiz, pra vocês terem uma ideia, a prótese com 19 anos e lipo com 21. E eu travei aos 23. Será que tem uma ligação nessa história? Acho que tem um pouquinho, né? A gente vai chegar lá. E aí o que aconteceu é que foi um divisor de águas. 2013, minha vida mudou completamente. E paralelo a essa descoberta da face em movimento, trilhos anatômicos, primeira vez que eu vi, eu lembro que a PJ, que era a treinadora, colocou aqueles cards, mapas, né? Na parede. Colocou os mapas dos cards nas paredes, eu falava, meu Deus. É lindo. Aí ela puxando aquela faixa elástica, oh, meu Deus, linha superficial posterior faz todo sentido, é por isso que minha cervical não para de doer. A gente ficava assim, né? Ela falando, a gente ficava... Uau! Parecia que era uma coisa de outro planeta, e naquela época era mesmo, né? Era surreal. Se pra você que tá iniciando, isso ainda é muito novo, imagina 10 anos, mais de 10 anos atrás, né? Então era muito novo, mas era uma coisa que me fez tão bem que eu não queria entender o fundamento, a teoria, eu só queria sentir de novo. É literalmente o gravar o que a gente sente. Né, que isso depois virou a premissa do Move Flow, que é o se faz sentir, faz sentido. O Move Flow, ele nasceu pra mim, né? Então, primeiro eu busquei algo pra mim. Paralelo a isso, eu tava montando meu estúdio de pilates pela primeira vez, né? Porque eu saí... O Gugu, naquela ocasião, ele encerrou lá na Record. Porque ele quis. Começou a ter algumas questões internas, ele decidiu parar e foi tirar um ano sabático. Então, acabou o programa do Gugu. E onde eu falei, e agora? O que eu faço? Eu só trabalho com dança, trabalho no Gugu... tô já estudando Pilates, mas o que o Pilates me dava naquela ocasião ainda não era o suficiente para o estilo de vida que eu tinha, que eu conquistei através desses outros trabalhos. Eu estava construindo uma carreira a longo prazo, mas de repente eu me vi, o que eu faço? E aí eu fui realmente montar meu estúdio. Eu dava aulas de Pilates para essa empresa que a gente fez a formação, a Má também dava na época, de fazer os treinamentos juntas, mas eu falei, não, preciso de algo a mais. Aí montei meu primeiro estúdio pequenininho, gente, era assim... Um reformer, uma prancha de molas na parede, uma chair, cabiam 2 pessoas e eu, só. O que aconteceu? Que eu já lancei meu estúdio com o diferencial da fáscia, com o diferencial desse outro conceito que era o Zenga. Cara, foi um diferencial absurdo no bairro, bombou. Eu bombei o estúdio em 2 meses, detalhe. Importante eu dizer, vocês sabem que a maioria dos professores de Pilates são fisioterapeutas, né? Eu e a Má somos educadoras físicas, daqui a pouco a Manu e a Bia vão contar que elas são físio. E era muito incomum o profissional de educação física, dando aula de Pilates ainda. E eu um olhar diferenciado, né? Exato. E aí eu era a única que, depois eu migrei para um estúdio maior e já coloquei máquinas iguais, trabalhava com esse olhar da fáscia, 4 pessoas por horário e eu cobrava o valor mais alto. E eu lotei de novo esse segundo lugar. Por quê? Pelo diferencial da fáscia. E aí eu fiquei conhecida como, nossa, esse Pilates é diferente. Pilates diferente. Era o Pilates da bolinha. Agora sou eu o Pilates da bolinha. E assim, não tem como não associar. A gente tá aqui pra também contar pra você que não é igual, não é pra misturar. Move Flow não é Pilates, não é Pilates, gente. Tá? Não é, mas assim, o pessoal começou a comentar, Pilates com bolinha, é diferente, nossa, aquilo lá parece nada. Aí foi onde surgiu, nossa, é mágica, ela faz mágica, eu virei a mágica do bairro. E não era mágica, gente, era fácil. Só que eu, como era muito novo, eu só tinha lido o livro dos trilhos, eu não sabia explicar direito o que acontecia. E aí eu comecei a colocar música, eu comecei a falar de um jeito diferente, porque eu sempre fui muito observadora das pessoas que eu admirava, e eu era exatamente a pessoa que copiava e colava. Eu nunca tive problema de copiar e colar, porque eu e a Má, a gente vem da dança, a gente também tem base da Body Systems, a gente tem a base do fitness, então a gente ficou realmente muito boa. Foi muito moldada, né? Copiar e colar, então não tinha problema. A gente viu uma pessoa legal, caraca, eu vou pegar tudo que essa pessoa faz, eu vou copiar e colar. Então a gente ficava boa na repetição, né? Depois vamos entender o raciocínio disso aí, era assim. E aí o que aconteceu? Que eu dava aula para os meus alunos, tinha um super resultado, comecei a dar aula disso para os professores. Lembra que a gente não era amiga, né? A gente se conheceu a gente não era amiga. Em 2010 a gente se conheceu, esse curso foi em 2013.
E aí eu comecei a dar aula disso para os professores, aí veio 2014, 2015, 2016 eu estava dando aula numa sede da Stott no Brasil, dos treinadores na época, que eu fazia parte daquele corpo de professores que davam aulas desses outros, né, métodos que a Merrifield tinha, e só eu dava essa aula de Zenga. Né? No mundo, inclusive. No mundo, inclusive, na ocasião, porque eu me encantei. Ela é a treinadora. Nem a treinadora tinha aula. Era diferenciado. Nem ela tinha. Nem a treinadora dava, mas por quê? Porque ela mesma não se sentiu segura, porque não tinha um respaldo ainda. Era muito novo até mesmo. pra PJ. Porque a PJ, imagina, a PJ ela vem de Boston, da onde veio o primeiro congresso oficial de fáscia no mundo. Ela faz parte das primeiras pesquisas e para ela era muito novo. Então, o que eu percebo? Que a PJ ela lançou esse curso numa empolgação, que acho que todo mundo aqui teve um momento da empolgação da da fáscia. fáscia. E de repente ela viu, opa, peraí, preciso embasar isso aqui melhor, umas coisas não estão fazendo sentido. Ela deu uma pisada no freio. Um passo para trás. Mas eu não sabia, porque eu tava aqui no Brasil, eu não pisei no freio, eu tava indo. eu fui indo ali. Sem freio. E sem freio. Sem freio. Sem Como filtro. nós somos. Só que aconteceu também, teve um problema, eu não tinha mais contato com a fonte. Eu não tinha nenhum contato, então eu comecei a criar de um jeito meu, mas justamente por isso, por eu não ter contato com a fonte, não porque eu não queria honrar a fonte, pelo contrário, eu queria beber daquela fonte, tanto que ela voltou pro Brasil no ano seguinte, né, no evento. E fez mais um evento. evento. A gente fez os workshops dela. A gente revisou o curso. Que a gente se reencontrou revisando o curso, mas foi só, e aí começou a mudar um pouco a conversa, até a gente ficou meio frustrada, tipo, Mas nossa, era que legal, pra quê? Enfim, aí... Eu sei que eu comecei a colocar meu tempero. Meu primeiro tempero foi a música. O segundo tempero foi o jeito de falar. O terceiro tempero foi pegar as bolas e começar a murchar a bola, começar a colocar mais bola, overball. É porque antes era uma overball, aquelas bem grandonas. Bem assim. grande, bem grande. Pega ali, Bia, pra gente, ó. Que aí a gente já mostra pro pessoal. Gente, é uma overball assim. É um pouco maior ainda, né? A laranja. Cor de laranja, não é? Era laranja. Era maior que essa. Essa daqui é a que a gente usa hoje no Move Flow, além das bolas texturizadas, né? Mas era maior que essa. E aí eu comecei a usar ela grande, ela murcha, fui brincando. Dando essas aulas para professora em 2016, aí a Má foi fazer essa aula. Ó, 2010 a gente se conheceu, só em 2016 é que a gente foi começar a conversar mais, porque ela falou assim... Que ela resolveu ser simpática um pouco mais. Ela era de boa, viu, gente? A gente foi almoçar depois da minha aula, né? E aí a gente tava andando assim na calçada lá perto da Paulista e ela, né? Faz aí. Bom, vamos lá, vou contar um pouquinho da história. Eu também vim da dança, né? Comecei a dar aula de dança muito cedo, quando eu tava com 14 anos. E aí dali fui para educação física por conta da inspiração mesmo da minha professora. Então, como a Fê disse, eu sempre fui muito da prática e através da dança, né, não existia uma formação para dar aula de balé. Então, a gente fazia a aula, o que a gente fazia na aula, a gente repetia. E aí, no mundo da educação física, eu passei por várias modalidades, mas a principal foi a parte de fitness, né, de aulas coletivas. E aí, de novo, vem a parte didática, esse lado professor Helena, né, que todo mundo fala. E ali na Body Systems, que foi uma escola principal, assim, de ensinar a dar aula, a gente aprendeu exatamente essas fases, né, e a importância de ter um método. Então, ter começo, meio e fim, raciocínio, uma forma de você fazer com que essa aula fique mais acessível para mais pessoas, mas que você consiga também desafiar. Então, ali foi, acho que, a nossa base, né, de entender como dar aula para mais pessoas, para trabalhar com grupos. E aí eu também tive um momento que eu me machuquei na dança, quando eu estava com 18 anos, no segundo ano da faculdade. Eu entrei na faculdade bem cedinho. E aí o ortopedista também, muito legal, falou que era para eu parar de dançar e parar, inclusive, de dar aula de ginástica. E aí eu também pensei exatamente o que eu vou fazer, né? Com 18 anos, com o joelho machucado. E fui para fisioterapia tradicional, que não resolveu. Aí comecei a me reabilitar com as ferramentas que eu tinha. E aí eu conheci o método Pilates através de alguns cursos da Fitness Brasil. Na época também não tinha uma formação, não tinha dinheiro para investir numa boa formação, então fui fazendo cursos pequenininhos. E aí depois, com o tempo, né, fiz uma pós-graduação em Pilates e ainda não satisfeita, fui para a Stott. Na época da Stott, eu resolvi fazer o curso mais
rapidinho. Só o intensivo. O intensivo. Extensivo e intensivo. Você E o podia emendar diretão. Eram tipo, cada módulo eram tipo 2 semanas seguidas. Nessa época eu já coordenava a Showa, né? Eu fui coordenadora por 11 anos de 5 estúdios de Pilates, onde eu implementei desde o comecinho, desenvolvi metodologia. Mas eu queria muito, né? E era o meu sonho ser professora de professores e viajar o mundo inteiro ministrando cursos. As pessoas riam de mim no começo, tipo, como assim, né? Essa menina da Zona Leste, lá da periferia, vai sim, filha, né? Então as pessoas não acreditavam nisso. E aí eu abri mão de alguns horários na Showa para estudar. E aí eu lembro que na época, quando você entrou, porque eles estavam precisando primeiro de estagiários, eles não me convidaram para ser estagiária porque eu já era coordenadora. Ela já estava pronta, gente. Já estava pronta, não fazia sentido eu entrar como estagiária. E aí isso é uma informação muito importante, porque às vezes as pessoas pensam só no retorno financeiro, né? E para mim é muito importante o conhecimento. E aí eu falei com a Melina na época, falei assim, que história é essa que teve processo seletivo e ninguém me convidou? Tipo, é porque eu não sou boa? Olha, louca, né? Porque eu não sou boa? Ela, não, pelo contrário. E aí eu falei assim, não, eu quero participar. Ela, então você não precisa fazer processo seletivo, né? Porque a gente quer você na equipe. E aí a gente se conheceu nessa época, nos treinamentos, né? Para começar dando aulas lá. E aí eu imaginei que nessa época eu ia ficar também, ia ser adotada por alguém, né, no começo para dar aula junto, mas não foi o que aconteceu. Eu já comecei dando aula para professores em 2 unidades e foi ali que eu conheci a Fê. E nesse mesmo processo eu comecei a ministrar cursos para uma outra escola de formação e virei coordenadora técnica de um congresso bem importante aqui no Brasil. E eu era responsável por trazer pessoas de todo mundo para cá para apresentar suas metodologias. Então, eu ajudava a definir os temas, a organizar a parte de vendas, né? A gente já usava bastante na época o Orkut. Então, essa parte de relacionamento com outras pessoas era muito importante. E aí teve um ano, né, que foi exatamente quando eu fui fazer a aula da Fê, eu precisava de alguma coisa nova. E aí eu olhei para aquela aula, e aí tem uma coisa muito interessante. Quando eu fiz o curso do Zenga, esse lado meu didático, eu amei, mas eu falei assim, tá, mas como que eu dou aula disso? Porque não era um curso, era um workshop. Não tinha uma didática, tipo, começa assim, faz assim no meio, termina assim. Tinha os conceitos, por isso que a gente não chama de conceito, método. É um conceito diferente. O método Stott Pilates é uma coisa, o método Move Flow é outra coisa. E aí existe o conceito Zenga. Ele tinha pilares que embasavam aquele conceito. Então era meio solto. E aí pra gente que tinha base de fitness, de Stott, todo organizadinho. E aí isso também virou um conflito para eles. Acho que esse foi um dos motivos que eles deram uma parada na época com esse curso. Porque ficou confuso para eles também. E como que a gente vai garantir que isso vá para frente e seja replicável, na verdade, as pessoas não estavam prontas, né? Ainda mais que o público deles era um público que gostava deles por eles serem didáticos. A gente também estava lá porque a gente gostava disso. De repente, uma coisa muito solta. Mas aí o que aconteceu? Por eu ter esse lado de já ter esse processo pedagógico, eu intuitivamente fiz o meu. Mas foi intuitivo, não era intencional. Porque para mim era tão óbvio. Né? Mas ela não percebeu. Os cursos nessa época não tinham tanta didática. Os cursos bons tinham. É que a gente está comparando tipo, com a Stott, sabe? A Stott já tinha. E aí eles lançaram um curso que não tinha. Aí ficou esquisito. É justamente isso que ficou esquisito pra gente. Mas aí eu intuitivamente fiz um jeito lá. E aí tava na minha cabeça só. Ela falou, não, isso daí é um método. E aí, nesse período, eu fui fazer uma aula, eu falei assim, gente, eu preciso entender isso, porque é uma coisa que é muito legal, eu preciso colocar alguns módulos novos, né, dentro do congresso, e eu vou lá ver o que é. Eu lembro que também eu fiz uma aula de garuda, né, com a G antes. Não, foi depois. Foi depois? Foi à tarde, E aí eu lembro, eu falei assim, gente, eu vou conversar com essa menina, embora ela não me dê muita bola. Mas vou falar com ela. E eu sempre fui muito assim, eu não vejo problemas de ajudar e de fazer as pessoas crescerem, é algo muito natural meu. E aí eu lembro que eu falei assim, isso é um método. Ela, como assim? Eu falei assim, não, isso não é Zenga. Isso aí tá completamente diferente do Zenga. Se você quiser, eu te ajudo, né, a organizar e a gente vai lançar no congresso, que ia ser lá no Pilates Tour, em Búzios.
E aí ela ficou olhando assim pra minha cara, tipo, sua Isso, louca. eu lembro exatamente que foi em fevereiro de 2016. Aí, o que aconteceu é que eu tava muito tempo já sozinha no meu estúdio, porque já era 2013 eu montei meu estúdio. Eu fiquei 3 anos sozinha no meu estúdio, sem ter nenhum professor, então eu tava meio tipo, meu Deus, preciso sair da gaiola, me senti na gaiola. Preciso sair. Aí eu comecei a encontrar com ela começou a vir encontrar comigo, a gente começou a trocar figurinha. Nessa época eu tava desenvolvendo o Pilates Dance, foi quando eu conheci o Rafael Rodrigo. Tá filmando aqui atrás e que tá com a gente desde essa época. Nessa época. E aí o que aconteceu é que eu ainda não caiu a ficha, mas ao mesmo tempo, tipo, não, será? Mas a primeira coisa que eu fiz foi, eu vou pensar num nome. Não importa, eu vou primeiro pensar no nome. E aí, quando eu fui pensar no nome, primeiro eu preciso dar um nome pra isso, né? Aí eu fiquei pensando que era uma coisa de movimento, fluido, flow. Aí fui pesquisar, aí eu fui ver no INPI, eu fui ver marca de registro. E aí. A gente tava junto na hora. Eu falei, aí Mal, o que você acha disso? Eu quero flow, mas flow movement já existe. Aí ela, move flow. Aí é isso, pronto. Viu como eu mereço muitos presentes, gente? Muito. Agradeço que eu poderia nunca ter chegado até aqui. E aí, começou legal. A primeira coisa que eu fiz, eu já registrei, já fiz site, já fiz Instagram, já fiz Facebook, eu fiz tudo, já registrei no NPI, comecei o processo e eu nem fazia ideia quando esse negócio ia sair, tá? Aí não, já tinha data, amiga. Foi depois. Eu primeiro fiz isso, aí você me chamou pra ir no Congresso Brasileiro de Pilates pra ser staff, que foi no mesmo ano, em setembro. Que foi quando eu lancei o Pilates Dance. Você lançou o Pilates Dance. E aí o que aconteceu nessa época? A gente conheceu uma pessoa, na verdade eu conheci, né? A Carolina Bustamante. Ela é uma argentina que trabalha com face e reabilitação. E ela apareceu com a bolinha texturizada, né? Que é a bolinha que a gente tem aqui. Era uma bola rosinha. Gente, quando ela começou a fazer as coisas com essa bolinha, eu falei, meu Deus, essa bolinha é maravilhosa. Ela usava dentro do repertório do Pilates para reabilitar. Comprei essa bolinha dela e comecei a usar nos personagens, porque eu só tinha uma. E eu tava já desenvolvendo o método. E aí eu já tava começando a estruturar. Eu quero que tenha princípios, porque eu quero que seja uma coisa como é Body Systems, como é Stott, porque eu quero que isso seja replicável. Eu tenho que tirar da minha cabeça e deixar isso replicável. Então, naquela ocasião eu já sabia, tem que ter música, eu já sabia, tem que ter alguma coisa envolvida com respiração e tem que ter alguma coisa com fluidez, porque o nome do método é Move Flow, tem que ter ritmo, isso eu já sabia que tinha que ter, beleza. E eu tava desenvolvendo sequências com as bolas, né, mas pensando em overball e veio essa bola. Gente, foi Deus que mandou essa a Marcela, depois a eu de novo, gente! Com essa bola, né, e aí eu peguei aquela bola e eu falei, meu Deus... É maravilhosa e aí, mesmo. Eu me lembro que eu comecei a encaixar aquela bola foi a peça. Tanto que eu comecei a deixar essa bola aqui de lado. E hoje, vocês veem que o carro-chefe do Move Flow não é overball. A gente usa, mas não é o carro-chefe. O carro-chefe é a bola texturizada. E aí o que aconteceu que aí, quando foi no mesmo ano, em dezembro, eu sentei com uma pessoa que estava me ajudando, que é a Renata Galvão, tem que citar ela. Eu fiz um plano de negócio do Move Flow. Foi. Eu estruturei. Porque eu falei, cara, isso aqui é muito legal, mas eu não sou... Eu nunca criei um método, eu nunca criei uma empresa desse jeito, eu não sei como faz isso, então eu pedi ajuda. E aí a Renata fez comigo um plano de negócio enorme, e aí a gente começou a estruturar, e ela me fazendo 1000 perguntas. Quando, como, com quem, o que você precisa, quanto vai custar, porque curto, médio, longo, ela me deixou doida, foram reuniões longas, enfim, comecei já, aí quando foi janeiro de 2017, comecei a testar, mas eu já tinha a data da formação. Lançamos no Pilates Tour, que foi em maio. Foi. Aí a gente fez vários eventos no meu estúdio, testando vários. Só que aí o que a gente fez? Um burburinho, porque em 2016 eu estudei já a fórmula de lançamento com o Érico Rocha. Porque eu já sabia que mesmo o Pilates e o que eu fazia no estúdio, eu falei, cara, isso precisa espalhar para mais pessoas, eu preciso entender desse negócio de digital. Foi quando veio o boom do marketing digital no Brasil. Eu falei, eu vou estudar esse negócio. E então, quer dizer, eu uni, tô criando um negócio novo, tô estudando marketing digital, eu já vou fazer um plano de negócio, vou fazer um burburinho com isso. Eu não sei do que isso vai dar, mas já vamos movimentar. Aí a gente fazia evento, aí a gente tirava foto. Porque enquanto ela treinava com os alunos dela amavam ela. Então tudo que ela fazia, eles amavam. Eu falei assim, não, vamos testar. Aí eu comecei a testar com os meus. E aí também eles amavam. É porque eu falei, eu preciso saber se isso dá certo com outras pessoas, né? Então o que a gente começou a fazer? Vamos testar. O Fred também, o Fred ia lá, que era um amigo nosso, ia lá, fazia aula, aplicava. Fê, dá certo. Ela ia lá, Fê, dá certo. Fê, tô fazendo isso. Aí começamos a fazer eventos para professores lá no estúdio, que já tinha evento de Pilates, aí começou a virar eventos que tinha já o Move Flow, aí já tinha o nome, né? Move Flow.
Aí a gente começou a aplicar, aí a gente abriu as vagas em junho. Quando eu abri as vagas em junho pro curso em setembro, a gente esgotou a primeira turma Muito fácil. em menos de um mês. Falei, gente, que isso? Esse povo é louco? Mas é porque a gente tinha, né? A gente, doido, a gente comprar sempre cinco. foi a gente sempre Eu já vou chegar nas doidas aqui, tá? Porque essas daqui Nem somos. Essas daqui compraram a gente na planta também, as duas. Foram investidoras na planta do Moviflow. A Marcela foi no embrião, essas daqui foram... Foi a professora zero, né? Eu comecei a dar aula sem fazer a formação, né? É só a base de aula mesmo. Mas era muito interessante porque como a gente tinha trabalhado bastante tempo com professores, né? Tanto na Stott, depois eu com a minha metodologia de Pilates contemporâneo, o Pilates Dance já estava, né? Eu comecei realmente a viajar por todo o Brasil. Foi pra fora. Fui para Espanha, fui para o Chile, para Argentina. Então tinha muita gente que já confiava muito no nosso trabalho e sabia também que a gente era muito exigente e que a gente não ia fazer uma coisa mais ou menos, né? Então as pessoas estavam curiosas, a gente já fazia muito trabalho mesmo nas redes sociais, que era algo, hoje é comum a gente, né, todo mundo usar o Instagram, mas antigamente não, né? Todo mundo falava as blogueirinhas. A gente era fuzilada. Porque ninguém vai querer fazer o curso de vocês fazem tudo já na internet. Ninguém... Porque como é que vocês ensinam tudo de graça? Vocês pagaram uma fortuna no curso da Stott e ficam ensinando, porque né, a gente também fazia coisas de Pilates. Vocês vão ficar ensinando de graça. Sabe o que aconteceu? Nada. A gente continuou vendendo as coisas que a gente fazia. As nossas aulas eram lotadas, os nossos eventos eram lotados, os cursos... Na verdade, isso atraiu mais pessoas, né? Isso nunca impediu a gente de crescer. Pelo contrário. Só que a gente acreditou num mercado novo, que era o digital, e apostamos naquilo. E fomos. E, a gente teve muita crítica. Nossa senhora, como a gente foi criticada demais. A crítica é ótima, faz a gente evoluir. Nossa, Mas desde as nossas roupas, nossas atitudes, até o que a gente é hoje. Tudo. Mas é importante muito a gente acreditar, ter essa confiança, né? E eu gosto muito de dizer dos sonhos, de quando a gente tem os sonhos, a gente acreditar nos sonhos e não deixar que as pessoas nos coloquem para baixo, porque hoje a gente, né, tem uma outra pra gente falar, compartilhar, mas antes não. Antes era cada uma por si. Depois eu e a Fia a gente se aproximou muito. Aí a gente começou a trocar, mas até então era tudo muito sozinho. E infelizmente as pessoas dentro da nossa área veem os outros profissionais como concorrentes, quando na verdade não é. Então ter essa troca, ter esse momento é muito importante. Então quando a gente tem essa confiança, você não, a gente não vai deixar essas pessoas que não estão fazendo nada fazer com que a gente também não faça. É aquele ditado, né? Não escute conselhos construtivos de quem nunca construiu nada. Né? Simples assim. Isso. E aí o que aconteceu é que eu comecei a dar o primeiro curso, a Mar estava sempre comigo, aí eu dei o segundo. Quando eu cheguei no terceiro curso, foi quando a Mar, ela foi a primeira vez pro Rio de Janeiro. E aí, ela vai contar já essa história, né? Ela foi lá pro Rio, né? Pra levar o curso do Pilates Dance. E ela falou, olha, tem um negócio muito legal pra você trazer pra cá. E a Bia já trazia vários cursos pra lá. Ela já vai contar o que ela fazia. Ela era treinadora de uma metodologia que já foi muito famosa no Brasil. E aí... O que aconteceu é que surgiu, na verdade não foi nem convite, né? Na verdade assim, viu, você tem que levar a Fernanda, o Moviflow é muito legal, você vai ver, vai ser incrível. Aí simplesmente a gente só fechou um negócio, foi bem assim, eu e a Bia, né? E aí a turma 5, não, a turma 4 do Moviflow foi lá, turma 4. Turma 4, e aí a Bia, ela tinha acabado de ser mãe na ocasião, nem era pra ela fazer a formação, mas calhou que ela conseguiu participar, foi o primeiro momento dela pós-gestação, foi muito, ela vai contar. Senão vou ficar dando spoiler. E aí o que aconteceu é que, cara, imagina, na quarta turma, aí tava começando, e a partir disso, veio a quarta turma, aí eu comecei a ser convidada para ir para vários lugares, para treinar a equipe. Aí veio o convite da Manu pra turma 10. 8. Não, foi a 8? 8. Meu Deus, foi naquele mesmo ano, foi no mesmo ano. Foi em 2018, né? 2018. Eu fui em comecinho do ano, né? Foi março de 2018 e eu fui em junho de 2018. Então, é porque eu fui pra lá tipo, em outubro, novembro do ano anterior. Eu fui em março. Você me conheceu onde com o Pilates Dance, amor? Na internet. Na internet. Aí a pessoa me vê na internet.
E ela fala assim, ó, garota, você é estranha, mas eu quero que você venha. Não, agora vamos chegar agora na história da Bia. Bia, é sua vez de contar, que senão a gente só fica falando. Então, eu já seguia você na internet por causa do Pilates também, aí esse tal de Pilates Dance, e eu já tinha feito um curso de formação de Pilates Dance de uma outra empresa. o Ai, Barré, alguma coisa, né? Bom, enfim. Total Bear. É que teve aquela onda. Não, de esse coisa- Total Bar era do Stott. aí você imagina eu dando aula de Pilates com balé, minha cara. Vocês viram, né? Assim, gente, todas nós tivemos um momento da vida de fazer todos os cursos da vida. sim. Nós quatro, tá? Todos. A gente já fez. Então, pra vocês terem uma ideia, a Má trabalhava também com treinamento funcional. LPF. LPF, a gente também tem formação de LPF, eu e a Má. Eu trabalhei com Pilates e suspensão. E a Bia era treinadora. Eu era treinadora do Neo Pilates. Que, gente, E dava foi... aula para todas as globais. Gente, ela deu aula pra todas as globais. Ela foi uma das responsáveis por bombar o Neo Pilates, né? Na ocasião. Eu fui pro programa da Angélica Estrelas com a Fabiola, e aí deu um boom. Aí dei aula para Fernanda Souza, para Bruna Marquezine, dei aula para Giovanna Lancelotti, para Maria Maia, de vez em quando eu ainda dou. Pra Isis também, né? Ou não? Pra Isis não era um uma outro menina- lugar. Ah, tá. Era perto de mim. E aí deu um boom no meu estúdio. Eu tinha 3 salas, 2 de Neo e uma de Pilates. Dei muito curso de formação para vários profissionais. Quantos anos você trabalhou no Neo? Eu me formei no Neo em 2012 ou 2013. Eu abri a terapia ativa em 2010. E aí eu buscava, porque eu também dava aula antes de abrir meu estúdio. Eu tinha uma sociedade que terminou e eu dava aula de formação de Pilates. Então eu sempre gostei muito de trabalhar com profissionais, sendo que eu não sou educadora física. Não fiz a formação, não fui para a faculdade de educação física porque eu tinha vergonha de dar aula. Gente, a Bia é uma fisioterapeuta, uma educadora física disfarçada de fisioterapeuta. Ela é. Ela E é. aí, tudo bem. Aí eu abri meu estúdio. Em 2010 eu fiquei meio perdida, sem saber o que fazer. E aí encontrei o Neo Pilates, que eu achei super divertido. Mergulhei fundo nessa metodologia, dei tudo que podia dar, tipo, fiz bombar da minha parte, até o momento que não cabia mais para mim, não valia mais, não é questão de valer a pena, mas não fazia mais sentido na minha estrutura de estúdio, na minha concepção de aula, tudo isso. Começou a estudar outras coisas. É, também. Eu acho que, Aí eu acho foi que quando- a maternidade mudou muito também, né, Bia? Então, foi bem quando eu decidi ficar grávida. Foi o último curso de formação, eu estava grávida da Manuela, e eu falei, não dá mais para mim. Como é que eu vou assumir isso tudo com a minha filha e a estrutura do estúdio? Falei, não. Aí mexeu muito comigo a maternidade. Aí eu falei com a Amanda Braz, a gente teve uma conversa, foi super tranquilo sobre isso. E aí agradeci tudo que o Neo Pilates fez por mim, fez parte da minha vida, então vou levar sempre no coração. Todos os profissionais que eu fiz amizades também. E aí eu já seguia você. E aí tava naquela onda do Pilates com balé, não sei o quê, eu tava meio perdida também, eu falei, não. E eu sempre gostei de trazer cursos de formação para o meu estúdio, justamente para eu manter o contato com os outros profissionais da área, que eu acho que as pessoas, pelo menos no Rio de Janeiro, os profissionais são meio que... Tipo, Não se misturam, né? né? E eu sempre quis agregar, sabe? Quanto mais profissionais da área com maior conhecimento, é melhor para todos. Uma troca, né? Sim, e aí eu sempre fui de abrir meu estúdio para ter cursos de formação de alguma metodologia que agregasse para todo mundo. E aí eu chamei a Má. E no mesmo final de semana que a Marcela foi com Pilates Dance, que foi na sala do Pilates, estava tendo de curso de formação de liberação miofacial, que foi o que eu fiz. Enquanto a Má tava, vamos lá, sei o quê. Gente, Eu escutava do primeiro andar a Má dando aula lá em cima no terceiro. Falei, tá. gente, a pessoa não me conhecia. Aí ela falou assim, oi, tudo bom? Eu vou fazer um curso lá embaixo, aqui tá a chave. E ali tá o café. Fique à vontade. Fica à vontade. Gente, me largou lá com o povo e só. Aí eu só vi ela depois no último Mas dia. vocês não têm noção da roupinha linda que ela tava. Aí eu olhei e falei, tá. Como é que é, amiga?
Gente, eu usava colã, polaina, coque com... Eu tava no Olha só, pós-parto. não, a gente tem que mostrar uma foto. Depois vai pôr a de foto nós de quatro. vocês. Não, só vocês. Não, Você era bonita também, né, querida? Ai, que bonita. Você era linda, né, querida? pega uma que eu tava de onça, deve ser. Certeza. Tudo bem que ela sempre foi a mais elegante das quatro, quando a gente era, tipo, muito deselegante. Mas não dizer que ela era muito. Eu só era bailarina, não era deselegante, não. Mas deixa eu pegar uma pena de Não, macacão de Marcela, onça. Marcela. Você de usar rosa. Não, ao contrário, eu de rosa e de azul, que vocês vão Nossa, qualquer elegância. é. O detalhe, Fê, é que, tipo, a Manuela tinha nascido em julho. Eu conheci, chamei você em novembro. Foi. Aí eu tava como? Enorme. Aí você tá... Toda bailarina. Eu tava só de meia calça, colã e polaina. Eu falei, E você ainda de meia elástica, né? botando negócio aqui. O peito vazando. Aí eu falei, tá, fica aí à vontade. Eu vou descer. Aí Achei eu que ela ia falei, fazer a aula. Não, tá maluco. Tá maluco? Primeiro contato com a fáscia também. A questão de liberação miofascial. E foi instrumental, né, que Foi. você fez? E aí, quando o curso da Má acabou, que o lá de baixo acabou, eles que eu sentou fiz? finalmente pra conversar. Aí ela falou, vem aqui que eu quero... Amiga, vem aqui que eu quero conversar com você. Eu falei, tá bom. Então, Gente, ela fazia essa cara mesmo, tipo, tá bom. então, olha só, você tem que trazer o curso das bolinhas. Imagina a minha cara. Eu falei, que curso? A Fernanda. Ela falou, então, eu já falei com todos aqui. Assim, já falei com todos aqui, todo mundo fazer. Essa E sou eu, gente, eu já vendi. É o curso da Fernanda, o curso da bolinha, você vai adorar, não sei o que, eu vou mandar o contato pra você conversar com ela e é Já isso. Eu falei, agendar. tá. Eu falei, tá. E foi muito rápido. Foi assim mesmo. A gente se Foi falou e aí, tipo, já fechou a data, já fiz o link de venda, já vendemos, cabe tantas pessoas, é assim, tá. Eu não Pronto. sabia nem o que era, tá? Nem sabia, tipo, tanto que assim, eu acho que acabou. Claro que você divulgou, algumas pessoas vieram pela sua divulgação, que a Bia tinha muito professor, mas teve gente que veio pela divulgação do próprio Moviflow e tal. E aí ela falou pra mim: olha, eu não sei se eu vou participar, porque minha filha é pequena. E deu pra ela participar. E também foi assim, quando ela chegou lá, ela tava com a Manu tava se rastejando pelo chão, começando a engatinhar. E ela lá, não, então, não sei o que, não sei o que lá, tá bom, tá, amanhã a gente se vê. Se der, eu venho. E assim, der, eu tipo, venho. né, tem aqui a chave, ela explicou Muito como é que era e se der, eu venho. Tipo assim. Mas aí calhou que deu pra você fazer o curso, né? Agora conta como é que foi, quando você, durante... Não, durante a primeira aula eu falei, gente, o que é isso? O que tá acontecendo comigo aqui? Eu só queria chorar. Na primeira Foi libertador, aula, né? Vocês dão graças a Deus que esse curso de formação mudou, tá? Porque na primeira gente. aula eu já queria como? Queria chorar. Eu falei, quando eu abri meu coração pela primeira... Aqui, ó, na bolinha. Eu falei, ai, o que é isso aqui mexicano? Minha cicatriz. Eu falei, nossa. E eu falei, tá, eu tô muito diferente. E eu comecei... Ó, a questão da música, da respiração, começou a me ancorar com várias coisas, tipo, vários momentos de tranquilidade. Acho que eu nunca te falei isso, né? Não. Na primeira aula, quando eu fechava o olho, vou até me emocionar. Se faz sentido, faz sentido, né? Tão intensa na minha vida, que a primeira aula, quando eu escutei a música e fiquei, porque eu sempre gostei muito do yoga, e aí começou a me dar lembrança, tipo, de uma viagem tranquila, de uma paisagem tranquila, que eu acho que a minha vida estava tão agitada, tumultuada, que eu falei, que maravilha isso! Eu não sabia nem o que eu estava fazendo. Ela é forte, né? É muito forte. E aí eu fiz o curso de formação, e aí quando acabou o curso, eu falei, tá, como é que eu aplico isso direito? Porque o negócio eu senti tão em mim, que eu acho que eu prestei mais atenção no curso em mim, do que no curso em si para ficar passando para as outras pessoas. Tanto que quando você me convidou para a segunda vez, eu não, vai lá assistir o curso, eu falei, lógico que eu vou. Eu fui na segunda, eu fui na terceira, que cada hora que eu assistia, eu via uma situação diferente. Tanto que quando eu comecei a aplicar, eu não conseguia aplicar a aula inteira. Que aquilo foi tão forte para mim, que eu não sabia como lidar com os meus alunos. Então eu comecei a usar a ferramenta. Então, eu gostava de uma sequência, achava que aquela sequência não tinha tanto raciocínio como hoje em dia eu tenho.
que fez esse curso mudou e ficou muito melhor em relação Só a isso? fazer, tem uma coisa que eu lembro que você falou pra mim, essa frase eu não esqueço. Na hora que você terminou, ela desabou no final do curso. Na verdade, no começo, gente, até mais ou menos a turma 18. Foi 18, como a gente lembra. Até a turma 18 era curso de cura e libertação. Era um culto de cura e libertação. Era, gente. E aí era muito forte, mas por quê? Eu também não sabia dosar ainda. Eu não entendia que aquilo era tão forte para as outras pessoas. Que uma coisa era eu fazer comigo, fazer com os meus alunos, um ambiente seguro, controlado. E eu comecei. Você conhecia as pessoas, e né? assim, eu vinha de um lugar que era o pessoal da Stott, que era um pessoal que treinava. Lá tinha muita gente que treinava. E de repente eu comecei a passar o curso para pessoas que não estavam se autocuidando. Então eu saí da bolha da Stott e comecei a ir pro mundo. E eu comecei a perceber... Porque pra mim era óbvio um profissional do movimento se cuidar, um profissional da saúde se cuidar. E eu descobri que não. Eu saí daquele mundo, eu comecei a ver as pessoas estavam doentes, elas não cuidavam de si, estavam cuidando dos outros. E no caso da Bia, não era esse o caso dela, era porque ela acabou de ser mãe, ela começou a chorar, ela falou assim... É a primeira vez, eu não me reconheço. Ela falou, eu juro que ela falou assim, eu não me reconhecia mais. É o meu primeiro momento, só meu, depois que eu fui mãe. Eu não me reconheço mais, eu não sei quem sou eu. E ela chorava. Chorava. Eu lembro que veio o Diego te abraçou, a Juliana veio te abraçou, né, nesse curso. E aí ela chorava, assim, não sei o que, enfim. E aí foi tão legal que, todo mundo queria fazer o curso. A gente já marcou a outra turma. Falei, vem assistir. Virou uma parceria legal. Veio outro curso, a gente teve que ir pra um lugar maior, fez parceria com a Ana Célia. Aí foi aumentando. As turmas do Rio eram gigantes. Sempre foram grandes. As maiores. Quantas turmas a gente fez no Rio? Não. 4. Umas 5, eu acho. 4 a 5. 4 a 5 até a pandemia, né? E aí, enfim, até a turma 18 era assim. Porque aí o que aconteceu, né, nesse meio tempo? Que no final de 2018 foi quando eu já percebi, cara, isso aqui tá muito grande, porque eu achei que ia dar alguns cursinhos, isso daqui tá muito grande, eu preciso de gente, né? E aí foi quando eu falei pra Má, na verdade, eu falei pra uma outra pessoa, eu falei assim, eu preciso de alguém, e a Má vai... a Má. Foi antes até, quando eu entrei foi um pouquinho antes, não? Foi 18? Não, na verdade, o que eu já comecei a falar que você ia dar o curso foi quando eu fui lá pra Londrina, que foi o curso lá de... na verdade, gente, eu não fui convidada. Ela foi só ela avisou algumas pessoas que eu ia começar a dar o curso. Tá muito grande, vai precisar de mais gente, a Má vai dar aula, né? Aí começou esse boom, todo mundo me convidando, eu falei, meu Deus, eu não dou conta, comecei a viajar todo final de semana, eu fui pra vários estados, aí a Manu me chama pra Barretos, aí eu chego naquele estúdio primeiro, né? Manu me chama pelo Orkut, pelo Facebook. Era Facebook. Então, eu sou treinadora da TC Pilates, eu sou amiga da Jerusa, e eu gostei disso aí, não sei o que lá, eu já trago outro curso de formação, eu quero te trazer pra cá, porque eu gostei disso, tem tudo a ver, nananã. Aí eu falei, não, se é a indicação da Jerusa, eu vou de olhos fechados, não quero, vou sem pestanejar. Cheguei lá, ela me esperando na rodoviária, sentou comigo na pizzaria. Ela começou a falar que ela não parava de falar, que ela queria me contar a vida, queria me contar a vida dela inteira. Porque ela só pelo que você via, você já via tanta coisa em comum do Movie Flow e tal, e enfim. Ela começou a falar, e depois eu comecei a falar. Parecia que a gente já era, tipo, amiga de infância muito rápido, ao contrário dessa aqui, né? Igualzinho. Igualzinho. Né? Pois é. Enfim, aí dei o curso, tinham pessoas da sua equipe, era um grupo pequeno, porque o pessoal do interior foi mais relutante, né? Tem umas questões no interior. E aí conta pras pessoas agora, manda um pouquinho da sua história e como foi esse dia do curso. Porque aí a gente depois segue. Eu sempre fui para ser treinadoras. Eu sempre fui muito curiosa, né? E assim, uma coisa que eu via no Movie Flow, continuo vendo até hoje, e em todos os cursos que eu fiz, é a vontade que as pessoas têm de melhorar o próximo, né? O outro a quem a gente se propõe a atender. Então, a fisioterapia entrou na minha vida por isso, porque eu sempre quis mudar a vida do outro, melhorar a vida do outro que me procura. E quando eu vi o Movie Flow, mesmo no Facebook, né, com você ali, e o seu vídeo de apresentação do Movie Flow é muito forte, né? Eu falei, nossa, isso vai fazer total sentido para a reabilitação, porque eu sempre quis reabilitar as pessoas. E sempre trabalhei com isso. E foi quando eu fiz o convite, você aceitou, foi lá, era uma turma pequena. E aí a transformação que fez no meu corpo, na minha vida, em 3 dias de curso, eu falei, bom, se isso aconteceu comigo, em 3 dias eu posso fazer a vida do outro se transformar assim. E foi isso. A minha história começou... Então, essa é a assim, versão melhorada da versão. Vamos contar agora as verdades, tá?
Primeiro, é que ela tá contando já o lado positivo, porque ela não tá contando como ela... Não, gente, pera, vou contar minha parte. Você contou muito bonito, Manuela. Falei, Manuela, resumi, né? Manuela, é o seguinte. Manuela Augusta. Ela fez... Cara, ela me metralhava de pergunta, porque ela me questionava. Ela falava assim, cara, como isso resolve tão rápido? Ela não acreditava que aquilo resolvia tão rápido. Ela era físio, ela é especialista em traumatologia, ela tem toda uma bagagem, treinadora de pilates. E aí vinha eu, uma educadora física, que de repente não tinha toda aquela bagagem. E não é que ela tinha preconceito ou alguém é inconsciente. Eu era fisioterapeuta sim, né? Como que alguém que não é fisioterapeuta tá conseguindo fazer isso aí e dar resultado assim tão rápido? Mas ela também não sabia me explicar, porque eu não sabia responder tudo que ela me perguntava. Queria saber como, né? Ela queria saber como, por quê, o raciocínio, nananã. E nessa época, não é também que você não sabia só porque você... a gente não tinha onde buscar, tinha poucos estudos pesquisa. Sabe o que eu fiz, gente? Sabe o que eu fiz? Assim, eu vim inúmeras vezes pra cá. Eu sentava meu bumbum assim, ó, e ficava assistindo a Fernanda dar aula dias e dias, vezes e vezes. Eu perdi as contas de quantas vezes eu vim. Ela vinha toda vez que tinha turma, ela vinha pra cá. Pra ver você dar aula pros seus alunos também, ó. Antes, Só que ó, depois. ficava depois, vinha antes. 1000 perguntas. Mil perguntas, bombardeava ela com 1000 perguntas. Como fez? Como faço? Posso usar isso? Eu não posso? O que acontece? Isso mudou. Mas aí aconteceu uma coisa, porque assim, ela ficava incomodada de não ter explicação pra tudo, mas ela falava, isso tá dando certo. E aí, aonde que realmente ela falou, não, isso é transformador? Foi porque aconteceu um fato na sua vida, Sim. né, com o Rogério, com seu marido. Naquele mesmo ano, meu marido sofreu um acidente, se queimou gravemente. Ele queimou 25% do corpo. E da noite pro dia, minha vida mudou. E eu fui parar num hospital, fiquei lá internada com ele 20 dias. E eu me lembro de sair e pegar minhas bolinhas. Eu falei, isso aqui vai me salvar dentro do hospital. Nem pensei nele, assim, em tratá-lo. Mas eu falei, pensei em mim. Falei, isso aqui vai ser pra mim. Carreguei tudo que eu podia em 10 minutos, né? Fui pra ambulância e fui parar nesse hospital. E lá no hospital eu comecei a usar o Moveflow em mim e nele. E na equipe inteira do hospital, enfermeiros, eu comecei a atender todo mundo. Porque aquilo me fazia tão bem. E o Rogério todo enfaixado, o médico passou e falou assim, ele precisa se movimentar, ele precisa sair da cama. E eu me lembro que a respiração foi tão impactante para mim com o Moveflow que era a única coisa que eu podia usar nele naquele momento. Então tem até foto, vídeo, eu te dou a foto para você mostrar. Eu fazendo o Moveflow com ele na cama, o trabalho de respiração com as bolinhas e o trabalho de mobilização passiva até no começo, porque ele tinha muita dor, óbvio. E eu comecei a utilizar o Moveflow dentro do hospital. E eu percebi a potência, né? O tanto que aquilo foi transformador. Ele tem cicatriz, mas ele não tem perda de mobilidade articular, ele não tem dor, ele não tem uma face rígida de jeito nenhum. Ela é totalmente móvel, flexível, deslizante, né? Então, realmente, o método transformou a minha vida, a do meu marido, dentro do hospital e de todas as pessoas que eu atendi. E falei, eu vou usar isso aqui para reabilitação. E foi aí que eu comecei a usar mesmo. E aí, uma coisa importante de eu colocar dessa parte da história é que eu já estava recebendo muitos relatos de profissionais aplicando casos de gente que, meu aluno tinha dor crônica, eu fiz o Moveflow e passou. Eu fazia tudo e passou. O povo me mandava mensagem sem acreditar. E eu também. Mas aí quando veio... Eu também, ótimo. Porque a gente não tinha esse tipo de caso, né? Como a gente não é fisioterapeuta... Mas que a gente, pelo Pilates, as pessoas procuravam a gente com casos diferentes. Eu atendi já pessoas pós-câncer, já atendi pessoas com neuropatias, artrite, artrose, super comum no ambiente do estúdio, seja físio, disco. Essas coisas tudo bem, até mesmo outras doenças como até você lidar com fibromialgia muito, tal, tudo bem. Depressão, ansiedade, tudo bem, mas aí vira esses casos, tipo, o cara se queimou. Eu lembro que o caso do marido da Manu foi o primeiro caso que eu fiquei muito emocionada. Foi quando eu falei, cara, porque a turma dela foi a turma 8, e eu falei que eu tinha que precisar de uma treinadora depois, foi mais ou menos ali, porque eu falei, cara, eu não vou conseguir sozinha. E aí o que aconteceu? Eu chamei a Má começou a fazer os treinamentos.
Os treinamentos. Isso é outra novela, viu, Vamos deixar gente? pra outro dia. Como eram os treinamentos do Move Flow? A gente fala outro dia. É. Senão já não vai Como ser foi o daqui meu hoje. treinamento? Ô, Fer, mas assim, Aí eu preciso contar uma coisa, só antes se vocês concluírem. Porque aí o que aconteceu a Yamá começou a viajar para dar curso e começou a ter 2 cursos no mesmo final de semana. E aí eu já percebi, não, só eu e a Yamá também não dá conta. Eu preciso de mais gente. A primeira pessoa que eu convidei foi a Manu, depois da Má. Ela foi a primeira pessoa que eu convidei. Eu falei, cara, eu não tenho dúvidas que a Manu tem que ser a pessoa certa. Aí depois veio a Bia, né? E também veio o Diego. O Diego também fez parte, né? Que é do Rio de Janeiro. E o Fred, né? E o Fred, que era nosso amigo. Não, mas a primeira leva foram só eles. Lembra? Não, você foi na outra leva, desculpa. outra. Teve uma Foi primeira eu. leva. Foi primeiro, peraí. Foi você, Foi o Fred e o Diego. Isso. Que foi quando a gente participou do Fred Vergonha e da Diego. Ana. Foi. isso. Que foi a primeira leva, né? De treinamento. Mas ainda não tinha começado o Não tinha treinamento. A gente tava começado. ainda Aí- pensando. E aí o que aconteceu que aí depois quando eu fui fazer uma reunião com a G e com a Vivi, que eu falei, cara, eu tô perdida, como é que eu vou treinar esse pessoal pra ser treinador, né? Aí foi outro dilema que a gente conta outro dia. Aí, Fê, quem treina 2, 3, treina 10, treina mais gente. Já faz, porque você não sabe quem vai ficar, você não sabe quem vai ser a pessoa certa. Elas, com toda a experiência, me ajudaram, eu sou muito grata às duas, elas são fundamentais nas nossas vidas, né? Na minha Sim. e da Manu. Sim. E aí eu falei, é verdade, quem treina 3, treina 10. Aí a Má já tinha experiência, eu falei, cara, vamos escolher pessoas. Ela falou, aí a Má que falou, vamos escolher a Bia. Aí falou a Bia, aí veio a Thaís Delfino, aí veio a Gília, aí veio o Marjorie. Renan, veio a Marjorie, né? O Renan, falei o Renan já, e aí fez um treinamento enorme para 10 pessoas, porque o plano era 2020, que foi 2019 isso, 2020 a gente vai arrebentar, vamos explodir, O mundo é nosso. mundo é nosso, porque, cara, 2018 eu não tive nenhum final de semana, 2019 eu não tive nenhum final de semana, nem ela, né, era direto, porque quando não era curso, era evento ou era estudando, porque nesse meio do caminho, eu e a Marge foi fazendo muito curso de formação também. Viajamos A gente pra foi fora. do Brasil, então a gente fez o Anatomy Trains in Motion fora, eu fui pra Espanha, ela foi pra Espanha também depois, aí a gente fez o Slings Essentials e o Sling One, eu fiz em Dublin, ela foi pra Espanha de novo. Aí, depois eu fui pra Itália, terminei o curso, eu fui pro congresso de biotensegridade em Vancouver, aí eu fui fazer um monte de outras coisas paralelas. E aí o plano era 2020, o mundo é nosso. O mundo vai ser nosso, né? Foi. O mundo E aí, nosso. E foi. literalmente aí que aconteceu, é que foi tudo por água abaixo, né, os planos de 2020, e foi aí que virou o curso online. E eu relutei muito, né, quando eu vi que o negócio não ia voltar, eu falei, cara, vamos fazer isso acontecer online. A gente começou a fazer live, começou a fazer conteúdo, começou a fazer um monte de coisa, nananana. Falei, vamos fazer a primeira formação online, e deu muito certo. Falei, gente, isso funciona. E é interessante, né, Fê? Porque nessa época da pandemia, a gente ficou meio desesperada. Eu tinha acabado de pedir demissão da Show para ficar só com os cursos. Não vamos contar tudo, E, não. Daqui hoje. mas assim, a gente não imaginava que o Move Flow fosse funcionar no online, né? A gente sabia. tava meio relutante, tinha muita gente que pedia, mas a gente falava assim, como é que a gente vai trabalhar? Pedir um curso Como online, é que a eu gente nunca vai fiz. trabalhar a fáscia, né? O órgão mais Não, sensorial. como é que a gente vai fazer sentir? Sentir, Vai estar perto, né? Hoje a gente só quer fazer online. Não, e por que a gente só faz online? Porque funciona. E imagina, a gente hoje tá aqui reunida, mas foi a única forma da gente manter esse treinamento e continuar com tudo isso, porque se tivesse que depender de ficar viajando, a nossa vida mudou tanto, provavelmente a gente não teria continuado com aqueles cursos naquela demanda que tava, não, ia ser insustentável. E a profundidade do curso E a ficou muito profundidade, porque melhor assim, no online. entra no problema que vocês duas comentaram, que é o primeiro curso eu fiz pra mim e não consegui aplicar, porque você não conseguia prestar atenção como professor e como aluna, né? E você tinha muitas questões, tanto que ela veio para São Paulo várias vezes, né? Não dava, não era suficiente. Pô, o online resolveu esse problema, porque a pessoa vai fazer ao vivo e vai assistir o replay por mais tempo. Putz, Exatamente. resolveu. E nesse processo, além de tudo, o método melhorou Muito. Tem muito mais embasamento. e graças a elas, porque foram as perguntas delas que fizeram melhorar o curso, porque na minha cabeça tava tudo óbvio, tudo claro. A Fernanda uma vez me chamou. Entendi, isso é óbvio. Ela me chamou e falou assim, viu, como é que você usa o Move Flow? Vem cá. Eu quero saber como é que você usa o Move Flow na reabilitação. Vem cá. Me lembro certinho, né, da gente olhar. Olha aqui, Fernanda, eu uso os trilhos assim, eu coloco a bolinha assim. O que você acha disso? Ela fazia,
A cara dela, gente, era assim, ó. E a sobrancelha? Não, agora, aí sabe o que ela fez, gente? Ela pegou a cunhada dela, olha como ela é amiga da gente. Eu testei. Vem aqui que você vai dar uma aula pra minha cunhada que tem dor aqui, 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 assim, assim, cozido e assado. Imagina eu, dando aula, com a Fernanda assim, ó. Sem programar. Olhando, sem programar nada. E minha cunhada tá. de dor, né? E eu sempre fui muito intuitiva também, e cheia de dor, né? Você lembra? Aí eu fiz o atendimento da cunhada dela, falei, vai dar certo. Foi bom, né, Fer? E aí foi muito interessante, porque eu acho que ali a gente plantou uma semente, né? Nossa, isso vai dar certo. Foi ali se a gente... que ela falou, achei a primeira. Foi aí que eu... Foi depois desse encontro que eu testei. Deixa eu testar, né? Até Foi onde isso vai mesmo. essa profundidade. Porque eu fiz um teste com você, eu fiz um teste com o Diego também lá no Rio, que eu pus ele pra dar aula, né, pra testar também. Então, não foi assim, tipo, eu gostei dessa pessoa e vou... Não, testei, botei todo mundo no fogo. É porque é fácil gostar da gente. Muito. Agora a gente precisava dar um embasamento pra ela, né? Muito fácil gostar de mim. E aí o que aconteceu, gente, é que a pandemia, ela fez a gente transformar a formação que era presencial em online, e a gente encontrou uma forma que a gente chama de online humanizada. E isso foi um divisor de águas. Aí veio um outro divisor de águas pra gente, porque a gente entendeu que não tinha mais barreira geográfica, e aí o MoveFlow começou a impactar pessoas no Brasil e no mundo todo. Tanto que eu já tinha ido pra Portugal, das 2 turmas do MoveFlow, e aí eu continuei o contato com essas pessoas de Portugal e começamos a pulverizar em todo lugar que tinha pessoas que falavam português, elas podiam fazer o curso. E a gente começou a aumentar a demanda. E aí foi onde eu morava num apartamento pequenininho, um apertamento, e me mudei para essa casa porque eu precisava, de repente, ter um estúdio de gravação, eu precisava ter estoque para o meu material. Eu comecei a fazer importação dos materiais, a gente começou a crescer, enfim. Não tinha ainda uma perspectiva com o pessoal dos treinamentos, porque eu falei, não sei se vai voltar. Então eu falei, gente, vai viver a vida de vocês. Eu não posso garantir mais nada, eu tenho que garantir o meu agora. Desculpa, mudou tudo. E aí eu falei, cara, vamos continuar. Quem quiser, fica junto, que a hora que a gente puder, a gente retoma. E aí foi onde algumas pessoas começaram a seguir outros caminhos e outras pessoas continuaram aplicando. E elas continuaram, né? A Má nunca largou, mas a Bia e a Manu continuaram. E foi onde eu falei, cara, esse é o time, fechou, é o quarteto. Então a gente tá em 4 treinadoras desde 2021, que foi quando a gente realmente retomou e falou, não, agora... nós 4 somos o time e vamos seguir agora como um time. E aí a gente começou a reestruturar, foi melhorando. E eis que estamos agora com uma formação que, cara... Cada vez melhor. Cada vez melhor. É a melhor do mercado de estrutura online. Isso assim, as pessoas do mercado falam isso. A gente é referência dessas pessoas, né? Então... a gente tem muito orgulho disso, de a gente puxar o mercado do universo da face, e a gente tem muito bom relacionamento, ser muito respeitada, né, com isso. As pessoas olham a gente com esse prestígio, por isso que a gente está aqui gravando tudo isso, para te inspirar, para te dizer que não é da noite pro dia, Não. que não é fácil, que vão ter obstáculos, que tem muitas pedras no caminho, que a gente erra, que a gente acerta, que a gente, sabe, tem um monte de coisas que acontecem pra gente dar aqui tudo que você recebe no palco. Existe muito bastidor por trás, e a gente também vai mostrar bastante aqui a vida real pra vocês. Muita dedicação, muita transpiração, mas acima de tudo, muito amor em compartilhar algo que a gente vive e acredita. E aí, assim, claro, a gente pode ficar aqui horas falando, mas a gente vai gravar outros episódios, mas eu acho que pra concluir esse assunto da história, a gente acabou já contando a história. E atualmente, eu não sei em que momento você vai assistir esse vídeo, mas atualmente a gente já tem mais de 2.000 profissionais formados, mais de 60 turmas de formação, a gente está impactando pessoas no mundo todo, a gente tem 3 formatos para você estudar com a gente tem educação continuada, a gente tem workshops, mentorias, imersões, a gente tem evento presencial, a gente está fazendo parcerias com pessoas grandes do mercado, a gente está crescendo, a gente está em expansão. Acompanhamento pertinho. A gente tem acompanhamento, a gente tem suporte, a gente tem qualidade, a gente tem cuidado, a gente tem embasamento. Agora a gente vai entrar num mergulho grande de embasamento do método, a gente já decidiu isso aqui nesse encontro. Então vai acontecer muita coisa legal. Então assim, pra gente encerrar, o que eu queria falar é como que o treino da face e o método MoveFlow mudou a vida de cada uma de nós, assim, pra gente encerrar. Eu posso dizer que pra mim, o método e o treino da face, ele transformou completamente a minha vida.
eu nunca imaginei que eu estaria vivendo isso que eu estou vivendo hoje, nem nos meus melhores sonhos. Eu sempre imaginei ter meu próprio negócio, só que meu sonho era que eu ia ter um estúdio, eu ia ter um espaço da área da saúde, e era isso. Eu tive, tanto que eu tive isso com 28 anos. E eu nunca imaginei que eu ia chegar aonde a gente está, e aonde minha cabeça ela tá lá na frente é algo muito grande, que eu nunca imaginei que eu ia chegar num ponto de imaginar chegar num sonho desse. Então mudou minha vida, mudou minha realidade, mudou a realidade da minha família, realizou sonhos. Através do Moveflow, eu ajudo outras pessoas a realizarem os sonhos delas. Então, assim, eu sou muito grata por esse olhar que transformou a minha vida pessoal, me autocurou das minhas dores. E, primeiro, também me fez me encontrar com tantas pessoas especiais como vocês e tantas outras pessoas desse universo da Fácia. A Fácia é um universo que é muito lindo, então quero muito que você conheça também essa energia, sabe? Não é um curso qualquer, uma formação qualquer, é muito além, é sobre pessoas, é sobre você se conhecer e conhecer mais gente que tá afim de ter qualidade de vida, proporcionar qualidade de vida, ter saúde, propagar saúde, enfim. E o principal, gente, a gente prospera mais quando a gente ama o que faz, quando a gente vive o que a gente realmente está propagando e quando a gente faz as coisas de uma forma genuína. Então, a gente colhe os frutos. Então, se você tá aí meio, sabe, ai, que saco, não sei mais o que fazer, ó vida, ó céus, eu sei que esse trabalho é um trabalho de muita doação, dá para você ter reconhecimento e realizar seus sonhos da sua família, se você realmente se dedicar, amar o que você faz e mergulhar de cabeça. Então, acho que é isso. Olhar para si também. É. O Moveflow mudou, o Moveflow e o trabalho da Fácia, né, mudou a minha vida em 3 pontos importantes. O primeiro foi que eu, sim, reabilito 10 vezes mais rápido, sem recidivas. Olha! Parabéns, gente. né? É o sonho do fisioterapeuta, né? É, só. O segundo é que eu hoje dou curso para profissionais. Eu sempre quis ensinar aquilo que eu fui ensinada, porque quando a gente ensina, a gente aprende 2 vezes mesmo. E hoje o Moveflow me trouxe essa possibilidade, né? E a terceira é que mudou a minha vida, o meu estilo de vida, a minha vida pessoal, a vida da minha família. E hoje eu realizei também vários sonhos por causa disso tudo. De maneira com amor, eu ensino com amor, genuína, verdadeira, porque tudo aquilo que eu aplico, eu faço mesmo, que eu ensino, eu aplico e é verdade. Então, acho que a verdade é o que expressa a minha vida hoje. Então, desses 3 pontos. Muito bem. Não é? Pode você. Então, o Moveflow mudou a minha vida. Primeiro, me mudou, né? Acho que antes de eu falar que eu mudo ou transformo as pessoas, primeiro, essa mudança aconteceu em mim. Então, parece que o curso foi para mim primeiro, para depois eu usar esse lado mais profissional. Então, a minha maneira de falar, a minha maneira de me posicionar, a minha maneira de me comunicar com os meus alunos, de enxergar os meus alunos, de olhar, de ouvir, escutar. E às vezes não é só escutar, eu tô com dor, não, escutar mesmo. Porque era, do jeito que eu, vai lá e faz, eu era assim. Então, acho que todo mundo era um pouquinho. Então, foi muito importante para mim essa mudança pessoal. E veio junto com a minha filha. Então, eu tive que aprender a questão de profissional, ser mais humana e ser mãe. Então, parece que tudo se encaixou. E hoje em dia, eu tenho meu estúdio e tudo que eu tenho ali é como há 10 anos atrás, quando eu montei meu estúdio, é do jeito que eu queria. Então, eu venho num processo que hoje eu tenho o meu sonho realizado. Tipo, eu tenho outras ambições, outras vontades? Tenho, mas o que eu construía desde que eu me formei com Pilates, desde que eu abri meu estúdio, hoje em dia eu olho para o meu estúdio e falo, caraca, tá do jeito que eu quero. Entendeu? Tá do jeito que eu quero que os meus alunos vão lá, o meu jeito de dar aula, tudo. Então, a minha mudança pessoal, a minha mudança profissional, a questão de ser mais valorizada, a questão de poder, de novo, trabalhar com profissionais que buscam essa melhoria, essa qualidade de atendimento para as pessoas que trabalham. Então, para mim, esse é o ponto fundamental do Moveflow na minha vida. Esse contato com pessoas, essa mudança interna, essa mudança de estilo, que agora eu sou um doce. Um doce. Eu vou terminar assim. Ai, meu Deus. Bom, pra mim é muito engraçado, né? Porque assim,
Quando eu comecei a falar com a Fê sobre o Move Flow, eu em nenhum momento tive intenção de ensinar o Move Flow e virar treinadora de Move Flow, né? Tanto que a Laide que me avisou. Então, foi algo que eu falei assim, meu Deus. E aí, ali eu já estava apaixonada e as mudanças foram principalmente no meu corpo. Então, enquanto bailarina, né, eu nunca parei de fazer atividade todo dia. Então, desde os 3 anos. E eu nunca me senti tão resiliente e tão presente dentro de mim mesma, assim. Então, foi uma mudança muito grande, inclusive física, né, estética. E foi uma coisa muito boa, mas também o conhecimento da fáscia me fez refletir muito sobre tudo que eu tinha feito até então sobre o Pilates. Né? Então, até esses dias eu estava conversando com o rapaz que está me auxiliando agora na parte marketing, e ali foi um divisor de águas, porque eu já ensinava Pilates para professores, e aí quando eu conheci a face, eu comecei a pensar, falei assim, cara, tá tudo errado isso aqui. E aí foi quando eu, né, por outros motivos também, mas esse foi um dos principais, eu parei de ministrar cursos de Pilates ali, e eu comecei a estudar. Então aí foi quando, né, através do convite da Fê, eu tive a possibilidade de estudar fora. Então eu já tinha ido para fora, mas para dar curso. Então ali foi um outro sonho que muita gente falava que eu não poderia fazer. Então, ir para fora, as pessoas me olharem com um jeito diferente. Eu sempre fui fora da casinha, então as pessoas olhavam para mim e falavam assim, ela é louca, né? E hoje as pessoas me veem mesmo como uma pioneira dentro do método. O conhecimento da face fez com que eu entendesse o Pilates de uma outra forma. Hoje eu tenho a minha própria escola de formação. Então foi um combinado de coisas. E acho que a parte principal é o não estar sozinha, né? Porque até então tudo isso eu fazia sozinha. Então as pessoas olhavam para mim e falavam assim, essa menina é maluca. E hoje não, eu tenho um monte de gente maluca junto, né? E eu acredito muito na importância das pessoas e do ambiente. Então, assim, tá perto, principalmente, né, no começo eu e a Fê, a gente foi começar a fazer mentorias, a gente conheceu o Joel. Então a gente foi por um nível diferente que eu não imaginava que eu fosse fazer. Né? Por mais que eu já tivesse feito metodologias e criado cursos, nunca foi do jeito que eu realmente acreditava, como você falou. Então hoje eu olho assim pro passado, eu agradeço muito porque tudo que aconteceu, se não tivesse acontecido eu não seria quem eu sou hoje, mas eu fico muito orgulhosa das coisas que a gente foi construindo no meio do caminho, sabe? Porque a gente sempre fez tudo com muito amor, de uma forma genuína, não foi por cima da cabeça de ninguém, a gente realmente acredita no método. Então, em vários momentos a Fernanda falou assim, então você vai dar curso, eu não perguntava quanto que eu ia ganhar, se eu ia ganhar, o que ia acontecer, porque realmente a gente, né, gosta do que a gente faz, a gente acredita muito nisso e hoje a gente consegue juntar todas as coisas. Então a gente tem um trabalho que a gente ama, que a gente acredita, a gente tem um reconhecimento financeiro, né, adequado, a gente tem o reconhecimento da comunidade, do movimento, então isso para mim, assim, foi uma mudança em todos os aspectos e eu sou muito feliz. Quero falar uma coisa importante também, né, assim, para fechar, assim, também um pouco. A Fernanda foi a minha mentora, é a minha mentora, a Marcela é minha mentora, eu tive outras primeiras mentoras e uma coisa que a Fernanda tem, a Marcela tem, eu tenho com as minhas mentorandas, é isso, é você dar oportunidades, é você enxergar. Eu costumo dizer que eu estava lá perdida no interior, guardada lá, e eu fui resgatada pela Fernanda, e que falou, ei, você é boa, né? Você precisa aparecer. Até hoje ela fala isso para mim, a Marcela fala isso para mim. E a gente poder fazer isso com outras pessoas também, essa nossa força juntas aqui, fica com a gente ajuda. Fica com a gente. A gente ajuda outras pessoas. A gente acredita muito no potencial das outras pessoas genuinamente. Então, a Fer falar para mim, nossa, você é boa, e eu desenvolver a minha mentoria, né, assim como ela faz com a Bia, com você. Eu acho isso importante falar isso, porque foi muito significativo na minha vida e eu quero poder fazer isso com outras pessoas. E dizer também que a gente não está no Move Flow porque a gente
quer aparecer, né? A gente está aqui por isso, não porque realmente a gente acredita e porque você nos deu essa oportunidade de estar aqui. Virou, É verdade. já virou doc, Rafael, não tinha combinado. Era doc. O doc que a gente nunca conseguiu terminar. A gente tem um doc, eu acho que aquilo ali vai ser só quando tiver 10 anos, né, Rafa? Vamos guardar, vai sair. Mas assim, isso é muito importante mesmo, né? Porque dentro da nossa área, como as pessoas não se amparam, elas não se dão suporte, esse lugar que a gente foi construindo juntas é um lugar é um ambiente seguro, né? E quantas vezes, Fernanda, socorro! E a mesma coisa o contrário. Então, o método Move Flow foi onde a gente cresceu como profissional, a gente cresceu como gestora, como empresária, dentro do mundo do digital, né? Os meus projetos também hoje que acontecem dentro do MPP vieram depois que a gente começou com o Move Flow. Então, foram muitas mudanças. E ver o resultado, né, que a gente passou com os nossos alunos, né, com a comunidade do Move Flow, é muito gratificante, porque realmente funciona. E da mesma maneira que o Move Flow contribuiu na nossa vida e contribui até hoje, a gente também contribui com o Move Flow. E isso só vai crescer, porque o Move Flow é gigante, gente. Se você não faz parte ainda, você está perdendo. Porque é gigante. Tá vendendo aqui. Não, Gente, eu fui pra fora. Não, e eu fui pra fora dar curso e o Move Flow tava lá, presente, entende? É muito grande, Fer. É muito grande mesmo esse círculo, né? Ai, gente. O Rafa tá ali olhando. Dá pra terminar, Rafa? Posso só fazer o fechamento? Tá, fazer o fechamento. 5 dias de vídeo. A gente falou que esse vídeo ia durar só de 20 a 30 minutos, mas não teve jeito. É que é muito importante. Eu sei que para algumas pessoas isso é meio chato ficar escutando a história, mas é quando a gente encontra um lugar que tem uma história, que tem embasamento, é que você vê a perspectiva de que isso vai deixar um legado. Que não é algo que veio da moda, não é algo que foi criado para se vender, não. Aconteceu, era para ser. Eu agradeço muito a Deus, porque eu acredito que Deus me escolheu, né? Tem uma pessoa da nossa equipe, que é a Úrsula, que ela fala assim, você foi uma antena parabólica lá do cara lá de cima, e eu acredito que era, só pode ser assim. Eu só peço muito para Deus para me dar energia, me dar saúde, me dar disposição, que Ele me prepare, porque eu acredito que Deus não escolhe os preparados, Ele prepara os escolhidos. Eu me sinto escolhida, sinto que elas são as escolhidas. Ele está preparando a gente para coisas grandes e que Ele nos use como ferramenta para poder instruir vocês, para poder transformar vocês em pessoas também preparadas para ajudar ainda mais e mais e mais e mais pessoas. Então, acredito que é isso. O Move Flow, ele nasceu da dor, que virou amor. Ele nasceu para transformar o dolorido em colorido, que está sem vitalidade e vigor, e a gente quer te convidar para acompanhar a gente, para viver isso com a gente, transformar mais pessoas através dessa inspiração, dessas histórias. E conta essa história pra gente aqui embaixo, que a gente vai adorar saber. E acho que é isso, né, gente? A gente se vê no próximo Talk Flow, que a gente espera que seja um pouco menos longo, mas a gente abriu aqui alas com as histórias que são fundamentais. É isso, gente. É isso. Obrigada!